Está compartilhando da palavra de capítulo 8, e depois nós vamos lá para Romanos 12, lê apenas 12, 2, lê apenas um versículo. Então, Deuteronômio, início da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 ao 4. Quem não achar, ou quem não tiver trago, fique prestando atenção, né, na leitura, para que a gente possa compreender aquilo que Deus tem para falar conosco, né? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para o fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuís a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. E lá em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, mais um versículo, que é a base dessa palavra, para que nós venhamos a entender aquilo que o Senhor tem para ministrar no nosso coração. Né? Durante essa semana, esse versículo tem sido assim, né, latente, e eu comecei a preparar essa mensagem, e eu falei, Senhor, que o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor quer falar, que o Senhor ministre aos nossos corações. E eu creio que Deus tem uma palavra de orientação, uma palavra de vida para nossas vidas. Amém? Amém. Romanos 12, 2. Tem algumas traduções que podem estar diferentes, mas a minha diz assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo. Ou seja, não se conforme, não pegue a forma do mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Tá? Agora eu vou ler e vocês vão prestar atenção. Olha, não se amoldem o padrão desse mundo. O que é moldar-se? É não se conformar, não pegar a forma do mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Então a nossa mente, ela tem que ser renovada. Amém. Para quê? Para que nós sejamos capazes de experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse primeiro texto que nós lemos aqui, nós vamos ver nitidamente, né, um texto que relata a história, o percurso do povo de Israel, o povo hebreu. Um povo que foi escolhido por Deus para ser um povo santo na terra. Deus escolheu esse povo, não foi por acaso, mas foi para que eles pudessem ser referência. Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano. E Deus fez essa escolha para que eles fossem referência de nação na terra, para os outros povos que habitavam na terra. Então Israel foi chamado para ser um modelo, um povo, um reino modelo para as demais nações na terra. Para que quando olhassem a nação de Israel, pudessem enxergar Deus. Esse foi o propósito pelo qual Deus escolheu a nação de Israel. Foram chamados para fazer a diferença, através da implantação dos seus princípios e mandamentos. Mas o povo estava numa situação
difícil. Antes aqui de acontecer isso tudo, eles estavam cerca de 400 anos subjugados, né, por Faraó. Eles estavam debaixo de leis, eles estavam debaixo de princípios do reino egípcio. Eles não pertenciam àquele reino, mas eles estavam debaixo, subjugados sobre o reino egípcio. O ambiente que eles estavam era um ambiente pagão. Era um ambiente que tinha ali ensinamentos e princípios que iam contra os princípios e o padrão do reino de Deus. E a mente deles estava cauterizada, estava moldada dentro daqueles princípios ali. É a mesma coisa, né? Uma criança que nasce dentro de uns princípios. Ela cresce aprendendo valores, ela cresce aprendendo algumas coisas. Ela vai crescer com aqueles princípios e ela vai guardar aquilo. Por quê? Porque o ambiente influencia na formação de caráter. O ambiente influencia muitas coisas na nossa vida. Houve então uma promessa de libertação, uma promessa de conquista à terra de Canaã. E Deus cumpriu essa palavra e libertou o povo do Egito. E eles começaram então um processo até chegar à terra prometida. E eles então tiveram que percorrer um caminho no deserto. Esse era o processo. Para chegar na terra prometida, eles tiveram que percorrer um caminho. Eles saíram do Egito, correto? Deus libertou eles do Egito, não foi? Eles foram libertos, fisicamente. Fisicamente eles foram libertos. Mas o Egito não saiu deles. Eles estavam com a mente ainda cauterizada. Estavam com a mente ainda embaralhada. 400 anos. Uma geração crescia, outra morria. Ainda havia uma grande parte que guardava os princípios. Mas uma grande maioria estava se perdendo. Estava com a mente embaralhada, estava com a mente cauterizada. Egito era um reino. E todo reino tem uma identidade, tem uma linguagem, tem as suas leis, tem os seus princípios, tem os seus valores e tem as suas crenças, correto? Cada reino tem os seus princípios. Eles aprenderam, se moldaram nos padrões do Egito, comportamentos, princípios, até mesmo a crença de alguns, como eu falei, estavam ali enraizadas na mente deles. E o deserto foi necessário, foi um período de processo que eles precisaram passar antes de entrar na terra prometida e ali começar um novo reino, o reino de Deus. Eles precisavam adquirir uma nova identidade, uma identidade celestial, formada ali nas suas mentes. Vocês sabiam que quando eles atravessaram o Mar Vermelho, haviam dois caminhos que faziam chegar na Terra Prometida. Um caminho era um caminho mais curto. Tinha aproximadamente 240 quilômetros de distância. A pé, levando em consideração que eles estavam levando, né? Ali os seus pertences, tinha criança, tinha idosos, tinha ali alguns animais. Vamos colocar aí, levando em consideração, eles iriam levar aproximadamente, parando, descansando, 1 mês para chegar. Olha só, 1 mês para chegar na Terra Prometida. Opa, quem não queria, né? Mas Deus sabia que eles, se eles fossem por aquele caminho, muitos iriam
abandonar o processo. Por quê? Porque eles não estavam preparados. E na primeira dificuldade, vou voltar para o Egito. E às vezes é o que acontece, né? Na primeira dificuldade, vou voltar para trás porque está estreito o negócio. Mas por que a pessoa pensa isso? Porque a mente ainda precisa ser trabalhada. Então, quando nós lemos aqui, Deus fala, vocês se lembrarão de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Quem guiou o povo, quem permitiu foi Deus. As leis do reino de Deus foram dadas durante o processo do deserto. Lá no Monte Sinai, lembra? Moisés foi para o monte, teve ali aquela experiência com Deus e as leis foram dadas. Olha só, Deus preparando o povo para que eles viessem, não chegar na terra lá, vamos desfrutar e aqui não. Deus estava preparando o povo. Um reino tem princípios, um reino tem valores. E Moisés recebeu os 10 mandamentos, foi no deserto, ou seja, foi no processo que eles foram sendo moldados, adquirindo nova mentalidade, aprendendo a depender mais de Deus, a não depender do homem, a não depender das circunstâncias, mas a depender de Deus. E ainda assim, muitos não se renderam ao processo. E quem não permite ser transformado, não herdará o reino de Deus. É assim hoje. Foi assim lá, gente. A terra era para todos? Era. Todos se renderam ao processo? Não. E o que aconteceu? Morreram no deserto. Não herdaram. A promessa foi para todos. Mas por que muitos não herdaram? Muitas das vezes é necessário nós desaprendermos para aprender. Ouvi essa frase essa semana e fiquei pensando nela. Por que é necessário desaprender? Porque às vezes a gente aprende coisa errada. É verdade. E aquilo vira um hábito. E quando vira um hábito, é difícil arrancar. E aí você tem que desaprender o errado para aprender o certo. Senão, vai misturar tudo e você vai continuar na mesma. E por isso, a necessidade de passar por um processo. Nós temos 2 reinos. O reino das trevas e o reino da luz, correto? Não tem outro reino paralelo. Ou é trevas ou é luz. Não tem meio termo. Quem escolhe ficar, na neutralidade, no meio do muro, já escolheu o seu lugar. Porque não tem. Ou é sim ou é não. Ou você está ou você não está. Quando a pessoa ela está no mundo, ela está nas trevas. Ela está debaixo das trevas. E o mundo é regido pelo maligno, que é o rei das trevas. Mas quando a pessoa ela ouve as boas novas de salvação, quando ela ouve o evangelho do reino de Deus, ela tem a opção de escolha. E quando ela aceita entrar para esse reino, sair da escravidão, do pecado, desfrutar da terra que mana leite e mel, ela começa a passar pelo processo que vai habilitar ela a fazer parte do reino de Deus. Aleluia. Mas pastor, eu já me decidi pelo reino de Deus. Eu já me batizei, eu já estou aqui na igreja, eu já tenho tantos anos de evangelho, de cristão. A minha vaga no céu está garantida. Depende. Sabe por quê? Quando a pessoa se converte, ela começa um processo. E nesse processo tem que haver mudança. E frequentar a igreja, estar na igreja, é importante. Faz parte do processo. Por quê? Nós precisamos estar ligados ao corpo de Cristo.
Amém. É na igreja que você recebe ensinamento, que você recebe palavra, para você se autoavaliar, para você aplicar na sua vida. É na igreja que faz parte do processo para nós melhorarmos, sermos pessoas melhores. Então faz parte estar na igreja. Vir para a igreja, estar ligado ao corpo, faz parte do processo, mas não é tudo. Porque se de fato a pessoa não se transformou, ela não é um cristão. Essa semana eu escutei uma frase, eu mandei até um vídeo para vocês, não sei quem viu o vídeo, e essa frase ficou na minha cabeça, eu lembrei do apóstolo, né, que ele gosta de umas frases assim, né? Que efeito. Uns efeitos assim e tal, e aí a frase dizia assim, muito interessante, né? Que há muitos cristãos teóricos e ateu prático. Cristão teórico e ateu prático. E de fato, o cristão teórico é aquele que se denomina cristão. Eu sou crente, eu sou cristão. Eu sou batizado, eu vou na igreja. Eu tenho carteirinha de membro, eu sou um cristão. Mas se não pratica, se fica na teoria, é o cristão teórico. Olha só, mais uma modalidade, pastora. Cristão teórico. Desigrejados, cristão teórico, né? Então, gente, nós somos chamados a sair das teorias. Aleluia. O que é teoria? Eu sei de cabo a rabo, como diz o outro, né? Mas eu não pratico nada do que está aí. É verdade. É igual o inimigo, né? Satanás, ele sabe toda a Bíblia, muito melhor do que nós, se bobear. Verdade. Mas qual a importância tem eu saber, eu conhecer e eu não pôr em prática? Não adianta Não adianta. nada. Não adianta nada. Não dá fruto. Não adianta. Temos que pôr em prática. Aleluia. Precisamos de uma vida, ter uma vida transformada e não conformada. Amém. Diga assim, eu quero ter uma vida transformada e não conformada. Amém. De novo, eu quero ter uma vida transformada e não conformada. Lá em Tiago 1:22, não precisa ler não, eu vou ler para vocês aqui, depois pesquisem lá em casa. Diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Olha só que profundidade essa palavra. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo que fizer. Olha que profundidade. Diz tudo, né? Amém. Quem realmente se entrega ao processo abandona as práticas mundanas e pode dizer com convicção que está neste mundo, mas não pertence a esse mundo. E quem passa pelo processo de transformação de vida não se contamina. Não se contamina. Olha só, nós temos aqui dois lados opostos. Vamos lembrar aqui, olha só. O povo de Israel, quando foi liberto do Egito, eles estavam livres fisicamente. Mas, mentalmente, eles estavam ainda escravos, estavam ainda presos. Agora, olha só. O profeta Daniel e seus amigos nos mostram o oposto. Como assim o oposto? Eles estavam presos em um ambiente imoral, um ambiente pagão, um ambiente tóxico da Babilônia, que para lá eles foram levados, mas a mente deles estavam libertas. A mente deles estavam firmes nos princípios que eles aprenderam. Então,
mesmo o ambiente não sendo favorável, eles se mantiveram firmes nos princípios do reino de Deus, o qual eles pertenciam. Por isso que eu disse, nós estamos no mundo, mas não pertencemos no mundo. Mas não são todos que podem afirmar isso com verdade. Daniel e seus amigos. Né? Olha só. A gente fala, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas na verdade, gente, esse não era o nome deles. Esse foi o nome, a identidade que aquele povo quis dar para eles. Quis fazer de tudo para mudar os princípios que eles tinham na mente deles. Eles foram tentados o tempo todo a se moldar aos costumes, às crenças pagãs. Vai lá para Daniel, lê lá Daniel para você ver. Mas até o nome deles foi trocado. Ó, vou ver se eu consigo ler aqui que está pequenininho. Deixa eu ver aqui, ó. O chefe dos eunucos pôs nele outros nomes, né? Para Daniel e seus amigos ingressarem no serviço do rei. Eles tinham que ter outro nome. Eles precisavam ter a cidadania babilônica. Olha só. E lhe foi concedida com seus nomes babilônicos. O jovem príncipe Daniel, Deus é meu juiz, o significado de Daniel, Deus é o meu juiz. Deram o nome de Beltesazar, que significa Deus da Babilônia. Olha só, proteja a sua vida. Ananias, o outro amigo lá de Daniel, o nome dele significava o Senhor é gracioso. Chamaram ele de Sadraque. O que significa Sadraque? Servo de Acu, o Deus Lua. E Misael, quem é igual a Deus? O significado dele, de Misael. Colocaram o nome dele de Mesaque. O que significa Mesaque? A sombra do príncipe. Quem é este? Azarias, o Senhor ajuda, chamaram de Abidnego, servo de Nego, Deus da sabedoria ou estrela da manhã. Então, gente, olha só, até o nome deles foram trocados. Mas a essência, aleluia, a essência do rei estava embutida na mente, no coração, e eles não se contaminaram com os manjares do rei. Amém. Aleluia! Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Aleluia. Aqueles que buscam não se moldar aos padrões desse mundo, não se conformar, aqueles que buscam a transformação, renovar as suas mentes, se fortificar na presença do Senhor, podem dizer, eu estou aqui, mas não pertenço aqui, porque a minha essência é do reino de Deus, não é dessa terra. Aleluia! E assim poderemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Deus é maravilhoso. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Vou repetir o versículo para ficar bem gravado. Não se conforme, não pegue a forma do mundo, mas transforme a mente. Não se conformar com o mundo, é não assumir a forma de mentalidade do mundo. Se permitir ter uma mente renovada por Deus, entender qual é a vontade dele, transformar-se. O que é transformação na Bíblia? O que quer dizer essa transformação? A palavra transformar, no grego, quer dizer metamorfo. Ou seja, da onde vem a raiz da palavra metamorfose. Quem estuda aí, ó, os meninos que estudam aí biologia, nós que estudamos aí, vamos lembrar disso, metamorfose. Que é um processo de mudança, um processo de forma. E ela aparece 4 vezes aí nos textos gregos, no texto grego. Metamorfose é um processo de transformação.
Ou seja, está numa forma, mas se transforma em outra. Vamos lembrar da borboleta? A borboleta, ela começa ali, né? O ovo, né? Mas começa em si como uma lagarta. Ela rasteja. Mas essa não é a forma final dela. Não é o propósito final para o qual ela foi criada. Mas ela passa por um processo. Ela passa por uma transformação. Até ela se transformar em uma linda borboleta. E aí ela passa, né, ali de lagarta, ela vai para o casulo, ela passa um tempo ali, né, incubação, um período ali dentro, aonde as suas asas vão sendo formadas, vão sendo fortalecidas, e quando estiver no momento certo, aquele casulo, né, ela vai saindo, vai se rompendo, e ela pode voar. Aleluia. Mas não adianta alguém olhar um casulo e olhar a borboleta querendo sair, porque o processo é dolorido, o processo é difícil, mas é necessário. Porque se alguém chegar lá e romper, vou ajudar essa borboleta aqui, vou lá e vou dar uma rasgadinha aqui, vou rasgar esse casulo para ela voar. Sabe o que você faz quando você quer ajudar, dar um jeitinho? Quer ultrapassar o processo? A borboleta morre. É verdade. Então, na nossa vida também assim, tem coisas que não adianta, ninguém pode te ajudar. Você que tem que ter forças, você que tem que fazer a tua parte. A gente pode ir até um determinado ponto, a gente pode ajudar uma pessoa até um determinado ponto, mas tem uma hora que é com ela. Se ela não fizer a parte dela no processo, não vai adiantar de nada. Ela vai continuar patinando e vai continuar morta espiritualmente. É verdade. Por quê? Porque a responsabilidade é pessoal. Nós temos que ajudar uns aos outros, mas tem coisas que a gente tem que aprender a andar sozinho. Tem que aprender a cair, levantar e vambora. Quando você estava ensinando seus filhos aqui, quem é pai, quem é mãe, você colocou ele lá para andar, você não foi, vem meu filho, vamos lá, vem, dando aquele incentivo. E é isso que a gente faz com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Vamos nessa, vamos lá, vai, você consegue. Mas você tem que deixar equilibrar, você tem que deixar perder o medo, você tem que deixar dar os passinhos. Caiu, vai lá, levanta. Mas se você ficar toda a vida segurando, não vai acontecer nada. Você tem que segurar até um determinado ponto. Vou te ensinar a andar, é isso aqui, a sensação é essa. Daqui para lá agora, tenta sozinho. Entenderam? Estão captando a mensagem do que Deus tem para a nossa vida? Então, metamorfose é um processo de transformação, de mudança. Todos nós precisamos nos render ao processo para se alcançar o propósito final. Mas o grande problema é que somos também muito imediatistas. Nós queremos a coisa para ontem, queremos a coisa para agora. E às vezes nós não estamos preparados. Nós não estamos estruturados. E aí Deus vai, não, filho, fica mais um pouquinho aí. Nesse processo de transformação, nós precisamos estar atentos e fazer uma análise do que temos nos nutrido. O que chega à nossa mente ajuda ou atrapalha o nosso processo? Para a gente terminar, vamos pensar nisso aqui. Olha só, pessoas estão presas em círculo vicioso, repetindo padrões, comportamentos errados e nocivos, porque não se rendem ao processo de Deus. E aí fica patinando no mesmo lugar. O povo de Israel ficou quanto tempo mesmo? 40 anos andando em círculo. Olha só, círculo. Círculo vicioso. Por quê? Porque tinha coisa ali ainda para ser tratada. E Deus só estava dando chance. Deus só estava dando oportunidade. Se você, se eu, se nós desejamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se você, se eu, se nós desejamos adquirir uma identidade renovada, nós temos que observar algumas coisas importantes aqui. Vai com isso para casa. Pensa nisso.
Cuide do que faz parte da sua vida hoje. Presta atenção aqui, ó. O ambiente que você vive, as amizades que te cercam, as pessoas que você tem se aliançado, estão de acordo com o que você quer alcançar na tua vida? Está de acordo com o propósito de Deus para a tua vida? De alguma forma te ajuda, te aproxima dos teus objetivos? Se não, você está só circulando. Está só perdendo tempo. Em se tratando de ambiente, nós temos que ter a consciência que nós é que precisamos influenciar o ambiente e não o ambiente nos influenciar. É no trabalho, é em casa, é na rua, é em todo e qualquer lugar. Quem tem que influenciar somos nós. Porque nós fomos chamados para ser sal na terra e luz no mundo. Mas se o sal for sem sabor, para nada mais presta, a não ser para ser lançado e pisado fora. Lá em Mateus 5,13 fala sobre isso. Outra pergunta aqui. Os programas de TV, os filmes, as séries, adoro ver série, adoro ver filme. As músicas que você assiste, que você ouve, né? Coisas que você assiste e coisas que você ouve, te trazem ensinamentos aplicáveis de forma coerente com o plano de Deus para a tua vida? Analise e perceba se isso tem te intoxicado ou se tem santificado a tua mente. Aleluia. Podemos ver série, podemos ver filme? Podemos, tem muita série legal, né? Muita coisa boa, eu adoro ver. Instrutivo. Eu adoro ver, gosto muito de ver. Mas se eu perceber que tem alguma coisa ali que não é pra mim, não vai me agregar em nada, pra que eu vou ficar perdendo tempo naquilo? Aleluia. Não vou perder tempo. Né? Então, temos que ter muito cuidado. Programas de TV. Gente, tem até um relato, né, de uma pessoa que estava com síndrome do pânico. Estava com medo de tudo, trancava a casa, enfim, ela adquiriu um medo. E aí, em conversa, né, tentando conversar, saber da onde vinha aquele medo, aí a pessoa pergunta para você, mas o que você assiste? Vamos tentar entender como é que é o teu ambiente, a tua casa. Não, em casa é tudo certinho, mas o que você assiste? Eu gosto muito de ver o da Atena, gosto muito de ver aqueles programas lá da Record, que passa lá morte, assassinato, aquelas coisas, né? Tem um canal e passa muito isso, de São Paulo. Passa coisa assim muito forte. E a mulher se viciou em ver isso. E por conta disso, desencadeou na mente dela um medo, um pânico de sair de casa. Olha só, a mente dela foi tomada pelo medo. E a pessoa falou assim, olha, vamos fazer um teste, para de ver isso aí. Durante 21 dias, para de ver. Depois a gente volta a conversar. E aí aquela mulher parou. E aquela coisa do pânico passou. Por quê? Porque ela estava com a mente cheia daquelas coisas. Ia dormir pensando naquilo. Ela sonhava com aquilo. Então, gente, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, tem que ter muito cuidado. Entenda uma coisa. Deus permite os processos para nos ensinar, para nos moldar. Nós somos vasos na mão do oleiro. E o oleiro vai trabalhando. O oleiro vai moldando. O deserto é necessário, mas não é a tua morada. Aleluia. O deserto, ele é necessário, mas ele não é a tua morada. É apenas uma passagem obrigatória. Agora, o tempo de permanência no deserto, quem define é você. Aleluia. Quem define sou eu. Quem vai definir quando vai acabar sou eu, somos nós. Se você se render ao processo, você vai experimentar o melhor de Deus. Se fizer birra com Deus, querer pegar atalhos e insistir nos erros,
e não buscar se moldar os padrões de Deus, vai peregrinando em ciclo e vai continuar no ciclo vicioso, vai continuar rodando, até que as chances vão se acabar, onde muitos morrem sem alcançar a promessa. Estamos aqui vivos? Ainda tem chance. Aleluia. Mas depois não tem mais não. E aí? E para finalizar, abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 10. Vamos todos abrir para a gente finalizar. Hebreus 10, 36. Novo Testamento. Depois dos Evangelhos, passa Romanos, passa lá Coríntios. Hebreus 10, 36 ao 39. Não, é 36. Põe 32. Hebreus 10, 32. Sem isso eu passei da hora. Eu sei a hora. Não. 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser iluminados, suportais grande combate de aflição. Em parte fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participante com que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tens no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Olha só, preste atenção agora. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Então, gente, vamos entender que a nossa mente, ela precisa ser renovada. Tem coisas que nós precisamos desaprender. Sabe? Eu aprendi assim, sempre fiz assim e tal. E continua fazendo assim, você vai continuar assim, rodando. Né? Tem que mudar. Tem que se transformar. Porque senão, não vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem que passar pelo processo, tem que se limpar, tem que se desintoxicar. Tem que ter um detox da mente, um detox da alma. E para que isso aconteça, a gente tem que vigiar, tem que largar os ambientes, largar as amizades, largar as coisas que nos afastam do plano e do propósito de Deus e nos apegar com as coisas, com o ambiente que nos aproxima daquilo que Deus tem para nós. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastora, ora por nós. Amém. Pode fazer, pastora, oração para Pode encerrar? fazer? Então vamos orar para encerrar. Vamos colocar de pé para esticar a coluna um pouquinho. Semana passada eu fiquei ruim da coluna, mas agora estou aqui bem de pé. Estica a coluna aí um pouquinho. Amém? Ora para o povo. Amém. Você que está aí nos assistindo na live, seja abençoado. Guarde essa palavra no teu coração. Né? Assista de novo. Pegue os textos bíblicos. Anote, leia, medite na palavra. Porque ela é vida. A palavra é vida, é luz. Nós vamos estar orando agora por todos que estão aqui, por aqueles que estão em casa também. Estamos unidos numa só fé. Aonde estiver dois ou mais reunidos no nome dele, ali ele está. Aleluia. Estamos aqui ligados num só propósito, Glória num só a Deus. Espírito. Amém? Amém. Pai querido e Pai amado, Em nome bendizemos de e glorificamos Jesus, o teu nome pela oportunidade que nos concedeste de estarmos aqui nessa noite, sendo participantes, Senhor Pai, do
por teu reino, sendo participante, Senhor, Pai, desse processo maravilhoso. Pai querido, nos ajuda, nos sustenta, em nome de Jesus, que toda mente que esteja cauterizada, que o Senhor venha, meu Pai, trabalhar, que haja transformação, que haja mudança de comportamento, de caráter, de atitude. Em nome de Jesus, Pai querido, abençoe todos aqueles que estão em suas casas, impossibilitados de estarem aqui, mas estão, Senhor, orando, estão ligados, estão recebendo. Em nome de Jesus, que seus lares, que suas casas sejam alcançadas e abençoadas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua semana, que o Senhor abençoe a sua família com toda a sorte de bênção e que todo mal caia por terra em nome de Jesus. Que seja uma semana de vitória, uma semana de provisão, uma semana de conquista para a glória de Deus. Amém? Amém e amém. Amém. Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Amém e amém.